E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Nessa aula vamos trabalhar com funções, né? Funções aqui do Golang. Como que a gente trabalha com função, como que a gente constrói uma função, como que a gente usa essa função, beleza? A primeira coisa que você deve ter percebido é que já temos uma função, né? Quando a gente cria uma estrutura básica aqui de um arquivo Go, você já tem uma função main, a função principal. Por quê? Quando a gente executa, né, o arquivo, o main.go, né, nesse caso, ele já executa a função main, ou seja, automaticamente ele já chama essa função e executa tudo que está ali dentro, que podem ser outras funções, inclusive. Tá bom? Então, beleza. Né, lembra quando a gente fez o Hello World? A gente executou uma função, né, que é a função main ali. Mas agora a gente vai criar uma função para usar ela depois. Legal? Como é a ideia geral de uma função. Né? Até coloquei aqui, ó. Uma função, ela executa alguma tarefa. Né? E a gente pode criar uma função que faz alguma coisa e chamar ela depois. Então, por exemplo, uma função que soma dois números. Você define uma função, ó, essa função vai somar dois números. Beleza, fica aí guardadinha aqui, ó. Agora eu estou precisando somar dois números. Chamei ela aqui. Agora eu também preciso somar dois números aqui. Chama ela aqui. Mas aqui eu também estou precisando, então chama ela aqui de novo. Então você cria uma função que faz algo específico e chama quando precisar fazer essa tarefa. Beleza? Perfeito, né? Então vamos lá. Que é o seguinte. Ó, vamos ver a sintaxe, né, de uma função, beleza? Então eu criei uma função aqui uma função básica, assim, bem tranquila, né, de somar dois números que nem eu falei, que é o mais simples que eu consegui pensar, beleza? O que que acontece? Olha só, vou até dar um zoom aqui. Quando a gente for declarar uma função para depois ser utilizada, a gente declara fora da função main, tá bom? Fica atento nisso. Então se eu quero criar uma função, eu vou criar fora aqui da função main, tá bom? Então, uma função, ela é simples, né? Assim como em toda linguagem. Porém, em outras linguagens, você deve estar acostumado com o func, né? E depois na verdade, a palavra inteira, né? Function. Aqui no Golang é apenas func, tá? Ou func, né? Function. Beleza? Apenas essa func aqui. E aí você já coloca o identificador. Então, colocar soma dois números. Legal? Esse é o identificador da minha função para eu chamar ela depois. E aí, para receber os parâmetros, é igual nas outras linguagens. Eu vou ter um parâmetro aqui e um parâmetro aqui. Porém, aqui no Go, a gente tem que informar o tipo. Né? Como o Go é uma linguagem fortemente tipada, aqui nos parâmetros temos que informar os tipos é, desses parâmetros. No caso, somar dois números, no caso, número, né? Número inteiro. Beleza? E aí, temos que colocar também o retorno, o tipo de retorno. O que que essa função vai me retornar? Um número. Então é um número inteiro, tá bom? Ficou claro, né? E o que essa função vai fazer? Vai me retornar alguma coisa, que no caso é o quê? A mais B. Perfeito? Só isso. É assim que a gente declara uma função. E no caso dos parâmetros, eu poderia tirar daqui e colocar só aqui no fim. Ele já vai entender que todos os parâmetros aqui dentro são do tipo int. Beleza? Então fica mais enxuto, né? Porém eu vou deixar assim, ó. Int. Né? No caso, se eu quisesse esse primeiro parâmetro de um outro tipo, seria o caso, tá? Mas de qualquer forma, eu tenho que colocar aqui o int depois dos parâmetros que está dentro do parênteses, eu tenho que colocar fora dos parênteses o tipo de retorno que essa função vai ter. No caso, ela vai me retornar um número inteiro, tá bom? E agora, se eu quiser usar essa, né, essa função, eu tenho que usar aqui dentro do main. Então, eu vou colocar ela dentro de um fmt.print, aqui somar dois números. E aí eu coloco os parâmetros. Que números que eu quero? Eu vou colocar 3 e 6. É para me retornar o quê? 9, né? Então vamos ver aqui se deu certo. Tá lá, 9. Então, a partir desse momento você já entendeu como que eu trabalho com função aqui no Golang. Tá? É bem simples, é bem tranquilo. Né? Nada mais que é o seguinte, a palavra-chave func, o identificador para essa função, que colocamos aqui. Depois, os parâmetros, tá certo? Tá aqui, ó, os parâmetros. Lembrando que temos que informar os tipos dos parâmetros, tá bom? Nesse caso é int. E depois temos que colocar o valor de retorno, no caso
mais especificamente o tipo do retorno que minha função vai ter, e entre chaves a gente coloca o escopo dessa função, que no caso vai vir ali a lógica, né? O que que essa função vai fazer já com aqueles parâmetros. E assim como em outras linguagens, uma função pode ter parâmetro ou não, beleza? Mas de qualquer forma, essa aqui é uma função completa, né? Ela tem parâmetros, tem um retorno e faz alguma coisa, no caso, somar dois números. Perfeito? Uma aula tranquila, uma aula leve, mas é simples. Trabalhar com função. Aliás, tudo que a gente vai trabalhar no Go é simples, né? É enxuto, é tranquilo, é calmo, é de boa, é sem dor, é sem medo. O Golang é uma linguagem bem curta, né? Bem tranquila de entender. Então não tem muito segredo. Se você já vem de outras linguagens, né? Se você já tem uma ideia do básico, né, de programação, da lógica de programação, você já sabe como uma função funciona. Então isso aqui não foge nada da ideia de uma função. Né? Você tem a palavra-chave, func, em outras palavras, em outras linguagens é function, por exemplo. Você tem o identificador, os parâmetros, opa, você tem os parâmetros, o tipo de retorno e aqui a lógica da função entre as chaves. Perfeito? Então é isso, espero que você esteja curtindo aí o Golang, é uma linguagem bem bacana, particularmente eu gosto muito do Golang, espero que você também esteja gostando e até a próxima aula.